Pessoal, a gente precisa entender que hoje a política ela é pautada em narrativa. Sempre o governo tem uma narrativa e às vezes a narrativa vem da oposição. Tudo depende do ponto de vista e cada um apresenta os seus argumentos e aí você tenta debater para reestabelecer a verdade. É assim que funciona o debate, é assim que funciona, né, a troca de ideias dentro de uma democracia. Acontece que um dos lados quer que você não possa dar o seu ponto de vista. Vamos falar sobre o caso, por exemplo, dos deportados. O governo Lula acaba de criar uma narrativa de que ele é herói dos deportados. Só que a história não é bem assim, né? Muita coisa está sendo levantada pela oposição e a gente percebe aqui que a mídia toda está do lado do governo nessa discussão aqui. Vamos entender. Afinal, os brasileiros deportados dos Estados Unidos para cá estão sendo humilhados? O que aconteceu de verdade? Vamos analisar os fatos como eles são? Então vem comigo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Lembrando a você que se você não baixou o livro Segredos Milionários dos Leilões, está disponível para você fazer o download, tá? E aprender a ganhar dinheiro com leilão. Vamos começar a entender o que está acontecendo? Vamos observar, né, essa nova narrativa. Vamos lá. O governo, agora, ele quer pagar de herói dos deportados. O Donald Trump é o bicho-papão, né? É o Adolf da nova geração, que está deportando todo mundo, e ele é um monstro criminoso que está humilhando os brasileiros que estão sendo deportados dos Estados Unidos para cá. Essa é a narrativa que a esquerda vem levantando, com direito à discussão, né? A ministros dando depoimento. Aí vamos entender um pouquinho mais. Matéria do Globo, para mostrar aqui. O discurso da Globo, o discurso da grande mídia, tá quase que exatamente como o discurso do Lula. Tá comprando a narrativa. Seria o primeiro passo agora do novo ministro da Secretaria de Comunicação, da SECOM, o Sidônio. Olha só. Brasileiros ilegais relatam aflição e alerta diante de deportação em massa nos Estados Unidos. Está todo mundo meio tenso por aqui. O Trump promete deportar milhões de imigrantes ilegais nos próximos 4 anos. Estrangeiros temem pelo futuro enquanto recebem informações desencontradas sobre batidas policiais. Então aqui o que a matéria falou? Que brasileiros relatam uma aflição ao serem enviados para cá, né, para o Brasil de volta. Também o Trump vai deportar um monte de gente. E aí, sabe quem tá querendo surfar nessa onda de defensor dos brasileiros deportados? O sobrinho da Dilma Rousseff, que é vereador em Belo Horizonte. Olha só, denúncias muito graves, diz ministra sobre agressões em voo de deportados. Então, a denúncia que se faz é que os norte-americanos agrediram os brasileiros que estão sendo deportados para cá. Vamos ouvir os dois lados. A Polícia Federal tinha feito essa recepção lá em Manaus por solicitação das próprias pessoas que estavam nessa aeronave. A grande questão desse fato é que os países eles têm suas políticas imigratórias, mas as suas políticas imigratórias não podem violar os direitos humanos. O Brasil ele sempre tratou com muito respeito toda a população, tanto refugiado que chega no Brasil, quanto pessoas que nós temos que repatriar. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves, ficaram muito tempo dentro da aeronave, em outros países, esperando o desembarque. Em Manaus, eles relatam que foi mais de 4 horas com a aeronave fechada, o calor estava insuportável e por isso que houve ali um desentendimento porque as pessoas queriam sair da aeronave. Vamos lá. Relatos de agressões, tá? É isso que é a narrativa que a esquerda está trazendo, que eles chegaram algemados, que chegaram, né, com os pés amarrados, algemados. Tá. E aqui, o relato de que tinham crianças, pessoas com autismo, tá. O avião estava separado, né, com as famílias e os presos deportados. É interessante a gente observar o seguinte, houve uma confusão para chegar a esse discurso de que houve, né, essa tal agressão. Dá uma olhada, né, o ponto de vista de quem estava dentro do avião. Eu fiquei 50 horas acorrentado o braço, barriga e pés. 50 horas acorrentado. Sem poder ir no banheiro, ia no banheiro, se você fosse ir fazer o número 2, você sentava, eles mandavam abrir a porta.
Abri a porta, crianças chorando, suado. O avião começou a dar problema nos Estados Unidos. Assim mesmo eles vieram, parou no Panamá, o mesmo problema, ficamos quase 2 horas parados. De lá viemos para Manaus, e Manaus o mesmo problema. Nós pedimos para sair porque estava muito quente, eles não deixaram, me agrediu, me enforcou. Eu não sei do que ele é, aquele segurança, não sei o que ele é. Isso, aqui já no Brasil já. Em Manaus, Até que conseguiram tirar a trava de segurança e saímos para fora. Pela asa do avião. Relaxa. A polícia só vai ter seu gato registrado. Então volta pra lá, meu amigo. Vai chamar a polícia. Relaxa. Relaxa. Vocês perceberam aqui? Houve um momento em que as pessoas se revoltaram de estar lá dentro e saíram pela asa do avião. Aqueles que estavam gritando volta para lá, não é volta para os Estados Unidos, não é volta para dentro do avião, porque eles ficaram em cima da asa do avião, um lugar que não sei se você já voou de avião, você vê ali, ó, que não pode pisar, né? Quando você senta do lado do avião, né, tá lá a plaquinha dizendo que você não pode pisar na asa do avião, né? Don't step. Então, a grande questão é que, né, essas pessoas saíram de dentro do avião, mas escuta um pouco mais sobre isso. A perna tá como está, não. Como está minha perna? Dá pra ver que fica... Aqui ele relata, né, que estava algemada as suas pernas. O que a gente tem que observar aqui, e é importante a gente ter em mente, tá? A nova tendência agora é relativizar tudo, né? Nós temos uma tendência de que, tá tudo normal. Inclusive, tá quem está cometendo crime. A maioria dessas pessoas que estavam lá dentro, que estão sendo deportadas, são pessoas que têm algum crime, né, cometido, tá? Ou, se não todos, a maioria. E aí, é óbvio, os americanos não sabem, né, com quem eles estão lidando. E é óbvio que eles têm medidas e protocolos de segurança. Essas medidas e protocolos de segurança são medidas e protocolos de segurança dos Estados Unidos. Falar que essas pessoas estão vindo algemadas, né? Mas isso causa espanto, é violação dos direitos humanos. Não, são as regras daquele país do qual eles foram para lá. Desculpa aí quem está indignado com isso. É óbvio que o Lewandowski veio, né? Quis pagar aqui do santo protetor dos brasileiros lá fora, né? Lewandowski desautoriza correntes e algemas e pede avião da FAB para deportados. Por que pediu o avião da FAB? O avião ia sair dos Estados Unidos para Belo Horizonte. Ele apresentou defeitos, teve que fazer um pouso em Manaus. De Manaus, ele seria encaminhado para Belo Horizonte. Só tem uma coisinha aqui que eles não contaram. Existe um acordo já. E esse acordo, ele é desde 2018, desde o governo Temer, tá? E nesse período aqui, a resposta é que o governo que estivesse no poder, no caso o Biden, teria que prender essas pessoas e o Brasil tratar de fornecer ou passaportes especiais para essas pessoas regressarem. O Brasil bancar o retorno. O Brasil não fez isso, descumpriu suas regras também. Tem mais um ponto aqui que vocês precisam ver ainda. Eu tô pondo os dois lados. A fala deles e vou colocar alguns argumentos para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Triste porque veio família, veio crianças e o pessoal, os americanos, eles são hipócritas, senhor, hipócritas. Porque eles me falou que se dane seu governo, se a gente quiser aqui, fecha a porta da aeronave, desce a gente e mata vocês. Ele falou isso pra gente, senhor. Eles falaram se quisesse, eles fechavam a porta da aeronave e matavam a gente, porque não tava nem aí com nós, entendeu? Pessoal, desculpa aí, tá? É só eu que percebi ou a forma dele se expressar é característica, é conhecida, né? Só para saber. Aliviado, senhor, porque eu cheguei com vida. Aliviado que eu cheguei com vida. São 8 meses. 8 meses sem comer arroz, sem comer feijão, sem comer carne. Você é louco, eu não vou sair disso aqui nunca mais, irmão. Aliviado, senhor, porque eu cheguei com vida. Vamos lá. E aí, a pergunta que fica aqui é: o que o pessoal vai fazer, né? Num país opressor como esse, num país mauzão como esse, né? Lá nos Estados Unidos. O último vídeo aqui que vocês precisam assistir. Só para ver, para justificar, eles foram agredidos. Pensa, um voo com 80 pessoas, com alguns americanos lá dentro. Olha isso aqui.
Ah, e olha só, a matéria do Estadão, tá? Brasileiros deportados, algemados, chegam a Minas e relatam maus tratos de agentes dos Estados Unidos. Esse é o título do Estadão. Tava um calor, tinha filhos, crianças, mulher, tudo num avião e a gente tava todo morrendo de calor. Eles batendo na gente gemado e era muito feio. E a gente perguntava para eles se a gente podia esperar lá fora. E eles não deixavam a gente esperar lá fora. E eles não deu comida, só deu água. Não deixou a gente usar banheiro. E se deixava, a gente tinha que usar o banheiro gemado. E foi muito... Protocolo de segurança. Vamos entender isso aqui, né? Vai no banheiro, você vai tirar a algema. Protocolo de segurança das leis norte-americanas. Muito ruim. Há quanto tempo você já estava morando lá? Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio. E há quanto tempo você estava detido? 40 dias. 40 dias. O avião estava com defeito, mais 20 estava com defeito. Verdade que um dos motores chegou a parar? Um dos motores chegou a parar. Como é que era a condição no avião? Desumano. Chute, jogando os moleques no chão. O avião estragando, saindo fumaça na turbina. Aí chegou em Manaus, o avião foi ligar outra vez, saindo fumaça na turbina, uma turbina não ligava do avião, e eles querendo, insistindo em viajar. Eu creio que se a gente tivesse vindo nesse avião, todos estariam mortos nesse momento, e a gente, graças a Deus, tomamos uma atitude drástica. Graças a Deus, tomamos uma atitude drástica, presta atenção. Levantamos todos os imigrantes e fomos para cima Levantamos todos os imigrantes e fomos para cima. Pois é. Aí é um ponto que a gente tem que discutir, né? Levantamos todos os imigrantes, fomos para cima. Foi o que ele falou aqui. E aí, qual seria o protocolo de segurança? Você está num voo cheio de imigrantes, né? Todo mundo levanta e vai para cima dos policiais. Quem tá errado nessa história? Pessoal, mas resumindo aqui, poderiam esses imigrantes estarem algemados, né? Poderiam chegar aqui algemados? Vamos lá. A grande questão é que a bordo da aeronave, enquanto a aeronave está em voo, por exemplo, a Convenção de Tóquio estabelece que é a regra do avião, do registro do avião. Então, enquanto está em voo, estabelece que é a regra dos Estados Unidos. Pensa no seguinte, um avião sai de voo daqui do Brasil, registrado no Brasil, está sobrevoando para o Canadá. Bem em cima dos Estados Unidos, acontece um crime e ele pousa no Canadá. Vamos lá. A regra é de onde? A regra penal é do Brasil, é de onde ele está registrado. Mas ao chegar lá no Canadá, depois que ele aterrissou, é a soberania do Canadá que vai tomar conta do caso. Mas a regra penal aplicável é a do Brasil ainda, tá? Ou seja, se é crime no Brasil, o Brasil vai pedir extradição, vai enviar de volta. Mas pisou em solo, é a regra do Canadá. Mas vamos falar nesse caso específico. O avião saiu dos Estados Unidos com a regra dos Estados Unidos. Saiu de lá, tá em voo, é todo mundo algemado. Pisou aqui no Brasil, estacionou aqui no Brasil, né? Qual é a regra? A partir do momento que ele aterrissou em Manaus, aí é a regra nacional, é do Brasil, tá? Ou seja, aí a soberania nacional começa a ser aplicada. E aí, quanto às algemas, poderia estar algemados? E aí, o que regulamenta a algema no Brasil não é nem lei, é uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão do STF. O STF fala que somente é permitido o uso de algemas, né, em caso de resistência ou receio fundado de resistência. Ora, alguns policiais, para um monte de imigrante, que alguns até condenados por crimes, eu acho que os policiais não estão tão errados assim, né? Mas é óbvio, o governo fez questão de fazer um auê. Só que agora vamos falar da cereja do bolo? A cereja do bolo é essa aqui. Estão jogando a culpa no Trump, e isso é uma fake news. É fake news, pessoal. O governo Biden enviou 32 aviões de deportados para o Brasil durante a gestão Lula. Então vamos lá. Todos os casos seguiram a mesma regra. Foram 32 aviões que saíram do governo Biden e pisaram aqui no Brasil, seguindo exatamente a mesma regra. Todo mundo algemado, todo mundo igual. O que está causando indignação? A postura do Brasil causou indignação porque todas essas pessoas foram, né, condenadas lá nos Estados Unidos por crime.
Seja, né, o fato de estar ilegal ou alguma coisa assim, né? Algumas por lavagem de dinheiro, algumas por crimes até mais pesados. E a postura do Brasil causou indignação. Criminosos deportados dos Estados Unidos são recebidos como heróis de guerra. Esse país é um cabaré, né? Matéria do Conexão Política. E, gente, é uma vergonha. Estão cantando o hino nacional e tudo, mas são pessoas que cometeram crimes. Estão fazendo pagar de coitadinho. Mas não é essa a realidade, tá? E aí eu achei interessante. São 2 vídeos que eu quero colocar aqui para a gente entender a verdade. O que está acontecendo? Primeiro, um monte de gente foi deportado desde o governo Biden para cá, né? E será que a culpa agora é do Trump? A narrativa do governo é essa, mas vocês vão entender um pouco mais. E quem são essas pessoas? Olha só, a Suelen, né, ela fez um comentário aqui que eu achei super interessante, olha só. A mídia não te mostra sobre os deportados, nós mostramos. Isso daqui é o que a mídia está passando para você. Passageiro do primeiro voo de deportados da era Trump, morei lá há 35 anos. A aeronave veio dos Estados Unidos, que teve que fazer manutenção em Manaus, e o voo acabou cancelado. Simval de Oliveira, de 51 anos, é um dos deportados. Desde então, começou aquele rebuliço na internet. E a esquerda colocando Lula como um herói, o herói da pátria. Nem a esquerda e nem a mídia está passando a verdade para você. Eles tentam passar uma verdade na qual eles acreditam por cima, mas verdadeiramente quem são os deportados, eles não passam para você. Essas notas no X, antigo Twitter, está sendo excelente. E é por isso que o governo brasileiro não quer que essas notas sejam adicionadas às outras redes sociais. Porque, claro, vão saber a verdade, vão ser desmentidos, né? O contexto sobre Simval é esse daqui. Simval de Oliveira foi sentenciado pelo juiz distrital dos Estados Unidos, William, a 5 anos de prisão federal por seu papel em uma conspiração de lavagem de dinheiro. De Oliveira se declarou culpado do crime em 4 de março de 2022. Primeiramente, tá vendo aí o porquê que o governo não quer que essas notas sejam adicionadas às outras redes sociais? Por conta disso. Porque a verdade vai ser revelada para a população. Uma verdade que o governo não quer que você saiba. Seja ela sobre qualquer questão. O que eles querem que você saiba é somente o que eles acreditam que eles têm que passar para você e acabou. E a mídia não tem mostrado isso daqui. A mídia não tem mostrado isso para você. Mas o que a mídia não mostra, nós mostramos e com fontes. Que tá aqui a fonte. Tá bom? E é isso. Vamos lá, mas não para por aí não. A grande mentira começa a ser desvendada a partir do momento, né? Tem o Mark Moraes, que é um advogado especializado em imigração, ele fez um vídeo, e nesse vídeo, né, ele que trabalha com imigração, ele explicou essa situação dos brasileiros. E aqui a máscara cai de uma vez, né? Tem nada a ver com Trump isso aqui. Escuta só. Esses brasileiros deportados é por causa das novas medidas do governo Trump? Não, é verdade que as medidas do governo Trump vão ser pesadas, são pesadas, mas dessa vez esses brasileiros que chegaram no Brasil hoje não tem nada a ver com esse segundo mandato do governo Trump, e sim, na sua primeira passagem pela Casa Branca, um acordo que ele fez em 2017 com o presidente do Brasil na época, que era o Michel Temer, de repatriação de brasileiros. Significava quando o governo americano já tivesse tomado a decisão, queria deportar algum cidadão brasileiro, que o governo do Brasil iria cooperar, facilitar o recebimento desse brasileiro, por exemplo, emitindo um passaporte mais rápido para esse brasileiro, para que o governo americano pudesse deportar e o governo brasileiro receber os cidadãos lá no Brasil. E temos também que ter um pouco de cuidado aí, a mídia fazendo um pouco de a parte sensacionalista, emotiva aí, de brasileiro há décadas aqui nos Estados Unidos sendo removido, porque tem brasileiro com histórico criminal, tomou uma sentença de 5 anos por fraude, por lavagem de dinheiro, e o governo americano, no completo direito dele de executar as leis, tanto leis criminais como leis imigratórias. Então, é o preço que se paga às vezes por algum caminho errado. Obviamente, ali no meio tem muito brasileiro ali sem histórico criminal nenhum. Pois é, mas a grande verdade é que as máscaras caíram. Primeiro que isso não tem nada a ver com Donald Trump. E a mídia e o governo estão fazendo um sensacionalismo pesado. Vem cá, ô Lula, chama o Trump pra guerra, chama o Trump pra briga, se revolta por causa disso. Não vai fazer. Tá fazendo só a UE para pagar de defensor dos brasileiros. E não é a verdade. E vamos deixar bem claro, tá aqui o Poder 360 para desmentir. Sem relação com Trump, 2, deportados dos Estados Unidos chegam ao Brasil. Não tem nada a ver. A medida é parte de um acordo em 2018, durante o governo do então presidente Michel Temer. E começou em 2018. Então, começou
Desde o governo Bolsonaro foi a mesma regra, desde o governo Biden todinho foi a mesma regra, inclusive nos 2 anos do governo Lula. Agora deu para entender um pouquinho que eles estão construindo uma narrativa em cima disso e tá pegando, estão trabalhando bem. É sinal de que a oposição tem que ficar esperta que esse Sidônio aí sabe trabalhar. Tá? Não vai fazer milagre, mas ele sabe trabalhar. Ou você tem dúvidas que alguém está coordenando toda essa ação contra a direita e contra o Donald Trump, ou seja, jogando essa responsabilidade nas costas do Donald Trump. Pois é, isso aqui criaram uma cortina de fumaça, criaram um bafafá e estão sabendo jogar o jogo. Agora, a direita tem que ficar um pouco mais esperta, né, sobre, né, esse jogo de narrativa que está sendo criado. Fui claro? Deu para entender? Né? Deu para entender qual o ponto de vista aqui? O meu intuito é explicar para vocês. Estados Unidos está dentro do direito deles, né? A regra de imigração dos Estados Unidos até pousar aqui é dentro do direito deles. Teve reação porque foi o pessoal, vocês viram o depoimento do cara aqui, né, em entrevista, partimos para cima dos soldados, deu toda a legitimidade para os soldados agirem em legítima defesa, né? São muitas figuras ali que não têm um histórico tão limpinho assim, né? E isso não tem nada a ver com Donald Trump. Pronto, resumiu a regra do jogo aqui, né? E é isso, pessoal. Se deu para entender, coloca no comentário que eu consegui passar com clareza essas informações para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e a gente volta no próximo editorial.